Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente desta Casa de Lei, senhoras vereadoras, público presente, meus amigos de tantos anos e tantas jornadas, os guardas civis aqui do município de Piracicaba. Eu também cumprimento o público que nos assiste, né, pelas redes sociais e pela TV Câmara, e agradeço a presença maciça aqui dos guardas municipais, alguns do lado de fora, todos interessados no tema que eu vou estar discutindo hoje. Eu peço autorização a essa casa, talvez eu não entre no tema da saúde, em razão da pertinência e importância imediata do tema do Estatuto da Guarda Municipal, sem infringir o regimento interno dessa casa, se assim permitirem. Bom, primeiro eu comemoro, junto com todos os senhores, um dia importante, como todos os dias que nós vivemos, após a derrocada do fascismo no Brasil e a sobrevivência forte da democracia. E é na democracia que nós iniciamos a nossa fala. É fundamental, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, dizer que há 17 anos eu trabalhei junto com o comandante Paulo de Castro na elaboração desse estatuto vigente até hoje. Pese naquela época nós estarmos no escuro e nenhum conhecimento ainda, nada sobre a legislação que contemplaria o poder de polícia, hoje a Guarda Civil pertencendo aos órgãos de segurança pública de forma definitiva, respeitando-se o dispositivo constitucional, ele sobreviveu até hoje, tem lá um defeito único que não impor aos prefeitos que fizessem os concursos internos. E os concursos internos não aconteceram, nós temos uma deficiência muito forte na questão hierárquica da Guarda Civil, tem que ser corrigida urgentemente. Mas, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público, eu quero chamar a atenção aqui, que depois de muita luta, mais de 40 anos de luta, e a Guarda Civil de Piracicaba são 120 anos, né, a mais antiga do país, creio eu que só ela venha a ser não mais velha que a guarda de Campos do Goytacazes, mas era uma guarda que pertencia ao Império. E a Guarda Civil de Piracicaba foi já criada no período republicano. Talvez essa seja a discussão histórica só entre essas duas mais antigas guardas civis do Brasil. E o que nós precisamos agora é, primeiro, uma conversa que eu tive com o vereador Wagnon, já aqui, a hora que ele adentrou a casa, e eu quero contemporizar isso com a Comissão de Justiça e Redação e com o vereador André Bandeira, que essa noite entrou dois requerimentos, deu entrada dois requerimentos pedindo audiência pública para discutir a questão do Estatuto da Guarda Civil Municipal. Eu vejo importante, porém, ainda recebemos a peça e a Guarda Civil, de uma forma geral, já tivemos vários dias de reunião e assembleias e discussão, a gente pediria que se adiasse um pouquinho para que a gente entenda um pouco mais o tema, até para que nós tenhamos condições de vir para uma audiência pública subsidiado até naquilo que o prefeito pode negociar antes de uma discussão mais acirrada do tema. Então, eu convoco que nós levantemos aqui a bandeira branca em respeito à democracia, em respeito à diplomacia, ao diálogo, para que este estatuto que aqui está posto não seja recepcionado por essa Casa de Lei. Mas, antes disso, nós temos que fazer o debate com a administração municipal e trazer o debate definitivamente para essa casa. Então, é um pedido que eu trago, não em meu nome, mas acho que em nome de todo o conjunto da Guarda Civil. Eu quero ressaltar aqui a importância do GT, que fez um trabalho magnífico e tem um estatuto pronto, já em fase de regularização, em razão das novas normas, para ser apresentado para a Câmara de Vereadores e ao próprio prefeito municipal novamente.
E é um trabalho muito bem feito durante alguns anos, conversando com todos os guardas civis municipais da cidade, de outras cidades do Brasil, tomando por conhecimento jurisprudência, outras guardas que já estão em atividade e são modelos para o nosso país hoje. Então, é um trabalho sério. O trabalho da FIP, eu guardo alguma resistência em relação a ele. Mas, para ser breve, esse é um pedido que eu faço aí à Comissão de Justiça e Redação e ao vereador André Bandeira. Adiem o projeto para mais 3, 4 semanas, deixe nós, a Associação da Guarda Civil Municipal, o Grupo de Trabalho, o Sindiguarda, a Amorim está aqui, o Oswaldo, que é o presidente da Associação dos Guardas, não está presente, porque ele sofreu um acidente ontem, na hora que ele estava indo para uma reunião com os guardas para discutir o estatuto, sofreu um acidente com a moto e foi socorrido, estava até pela manhã no hospital da Unimed, em observação. Creio que não foi nada mais grave, mas o susto foi muito grande e o Oswaldo merece aqui o nosso respeito, toda a nossa consideração, assim como todo o grupo de trabalho e todos os guardas que atuaram efetivamente para a criação desse projeto. Bom, a lei 13.022, ela é muito importante para o país, porque ela estabelece um marco regulatório para as guardas civis municipais, trazendo a elas o condão de segurança pública, o poder de polícia, e definindo ela como força de atuação coadjutora junto aos demais órgãos de segurança pública, atuando em apoio às demais polícias nacionais. E a importância dela. Os princípios que são fundamentados no artigo 3º, eu peço a atenção dos senhores vereadores, da 13.022, são princípios mínimos. Então, a lei ela já vem com um ponto impositivo no seu artigo 3º, das guardas municipais. Essas que estão sendo criadas, essas que estão sendo regularizadas, regulamentadas, proteção aos direitos humanos fundamentais, ao exercício da cidadania e às liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento, da diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. E também ela diz, incumbe a Guarda Municipal, instituição de caráter civil, no artigo 2º, uniformizada e armada, prevista em lei, uniformizada, armada, conforme previsto em lei. A função de proteção municipal preventiva, ressalvados, logicamente, as competências do Estado, da União e dos Estados. Bom, esse novo estatuto, já no início dele, e depois vem a DPFs, 995, é importante saber que essa ação de arguição dos preceitos fundamentais, que terminou no Supremo Tribunal Federal, porque havia muitas dúvidas com relação aos tribunais superiores e à Justiça, qual era realmente a atuação das guardas civis. E ela reconhece agora definitivamente que ela está no rol do capítulo 144 da Constituição da Constituição Confederativa do país, e ela é parte integrante da segurança pública. Então, isso terminou no julgamento, foi agora, recentemente, no mês 8, no final do mês 8, dia 28, salvo engano. Então, tem muitas coisas que tem que ser regularizadas, inclusive no trabalho que foi feito pelo GT, e até desse próprio trabalho da FIP, porque ele não contempla essa decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 995. O projeto de lei, o PLC 08 de 2023, ele já no início, no artigo 4º, ele vem, por se tratar de instituição, e aqui eu quero trazer aquela questão que eu levantei sobre a 13.022. Por se tratar de instituição permanente e regular, uniformizada e equipada. Onde está o grande problema de tudo isso? Não pode. Porque o preceito mínimo está estabelecido na 13.022, é equipada, ela é fardada e armada. Por quê? Para se conseguir novos armamentos, é necessário um trabalho junto ao SINARME, que pertence à Polícia Federal, que é órgão da Polícia Federal. Não vai se conseguir regularizar armamentos, esses que já estão aí, vamos perder porque não vai ter regulamentação, a SINARME não vai permitir sem esse explícito esse texto da lei. Além de que agora nós conseguimos
Eu peço perdão, acho que a gente não vai concluir. Um minuto para o senhor concluir. Obrigado, agradeço. Então, a legislação, esse estatuto, ele não contempla essas questões fundamentais. Precisa ser corrigido. Se o prefeito acena para abertura de negociação, todos os órgãos representativos dos servidores públicos estão à disposição para negociar, assim como todos os guardas civis. Porém, se perpetuar da forma com que está posta, esse estatuto já foi rejeitado pelos guardas através das reuniões que nós fizemos presencialmente e deve ser levado por essa casa o projeto que foi realmente efetivado e preparado pela própria corporação, pelos próprios guardas civis, através do grupo de trabalho, para que seja mais contemporizado as questões relativas à profissão do guarda civil. Eu chamo só a atenção também para uma coisa: o tempo é muito pouco, é exíguo, o tema é longo, é profundo, nós os oradores não temos muito tempo, agradeço aí a paciência de vocês, o minuto a mais que vocês me deram, e chamo e clamo por todos os vereadores para participarem dessa luta junto, conversando com os guardas, com as instituições, porque nós passamos 40 anos estudando segurança pública, não foi um dia. Como advogado, como servidor e como piracicabano, eu gostaria que isso realmente se resolvesse dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores. Pela Perdão, ordem, não questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Acácio. A Comissão de Justiça e Redação foi demandada pelo Osmir a partir ali da tribuna popular, então acho justo que a resposta também seja no mesmo ato. Nós recebemos o estatuto e era uma demanda muito grande da nossa guarda. Vários vereadores apelaram para que esse documento chegasse a esta casa e ele chegou. Sem demora, nós recebemos. Quando nós recebemos, abriu o prazo para a nossa análise. Então, nós não vamos declinar da data da audiência pública, porque queremos fazer alguns questionamentos, ouvir algumas partes, enquanto o documento está de posse da comissão, para que ela possa exarar o seu parecer. Em sequência do nosso trabalho feito, ela vai para as demais comissões, que também farão as suas análises. Tanto que já há do vereador André Bandeira uma outra audiência solicitada. Acredito que ele, que trabalha e preside uma das importantes comissões desta casa, terá outras questões a levantar. Então, por que nós não vamos declinar da audiência? Porque queremos fazer um debate público, que todos participem, que não ocorra em salas e portas fechadas e que possa salvar o trabalho apresentado. Contudo, no dia 4, já vence o prazo que a nossa comissão tem. E finalizo dizendo, senhor presidente, peço só essa paciência, de que somos reféns do nosso regimento. E olha o que ele diz para esta comissão: sempre que qualquer comissão solicitar informações ao prefeito ou audiência pública, fica interrompido o prazo da apreciação. E foi o que nós fizemos. Mas o máximo é de 15 dias, findo o qual deverá a comissão exarar o seu parecer. Então, por isso que está dentro dessa data, viu, Osmir? Porque a gente quer dar o parecer, mas queremos ouvir as partes, mas eu tenho prazo para fazer isso, porque o documento já foi recebido. Na sequência, ela vai para as demais comissões. E finalizo dizendo, a nossa audiência não finaliza o debate, ele abre. Muito obrigado, senhor presidente. Uma questão de ordem. Na realidade, deixa eu tentar esclarecer aqui. Nós recebemos esse estatuto na mão do prefeito, né? E o prefeito se colocou à disposição para qualquer alteração do estatuto. Se tiver uma reunião, eu tive uma reunião, pessoal do sindicato, do Siniguarda, do grupo GT, tivemos uma reunião de outro grupo também de guarda. Do jeito que veio o estatuto nessa casa, não está a contento e hoje não teríamos como votar esse estatuto, certo? Então eu fui até o prefeito e conversei com o prefeito, e o prefeito disse assim: façam uma análise, vê quais são os pontos a serem apontados. Conversei com o Amorim também. Eu estou aqui aguardando para que a gente possa fazer uma eventual mudança. Então eu disse a ele: prefeito, pelo visto, esse estatuto tem que ser recolhido e colocado o que o Grupo GT fez.
Falou, então vamos conversar a respeito disso. Então, o prazo que o vereador disse, nós temos que cumprir. Só que nós temos formas diferentes também de poder trabalhar. Eu acredito que se a Comissão de Justiça e Redação fizer uma pergunta ao Executivo, a gente já ganha mais prazo para poder entregar. Tá? E não seria necessário pedir audiência. Se fizer um questionamento só no Executivo, a gente já ganha um prazo a mais para poder decidir isso aí. Então, o que eu quero dizer? Que eu já disse, enquanto não tiver a contento de guarda por guarda, eu não vou colocar o estatuto para ser votado na casa. Entendeu? Aí, nós temos que... É uma coisa meio que melindrosa que nós vamos ter que conversar, explicar, que os vereadores se internem nisso, porque não existe pressa hoje para que esse estatuto seja aprovado de hoje para amanhã. O que ele tem que ser aprovado é a hora que tiver de acordo com o que os guardas estão tentando, que os guardas estão solicitando, pedindo nessa casa para o Executivo. Então, assim, nós podemos, tem várias conversas, a gente vai conversar, fazer mais reunião, nós estamos ao vivo, não há necessidade de explanar tintim por tintim, porque todo mundo já conhece o problema aqui. Então, a solicitação do Osmir, ele está falando realmente em nome de todos os guardas, da corporação toda, para que espera um pouquinho. No meu tempo, eu dizia assim, se não for no amor, vai na dor. Exatamente. No meu tempo, eu dizia assim, se não for no amor, vai na dor. Então, vamos pegar um pouquinho de tempo, aí, uns dias aí, para a gente conversar, para tentar ir no amor, que eu acredito que as portas lá embaixo estão abertas, para que a gente possa apontar o que ser mudado e ser, de fato, ouvido nós aqui. Então vamos conversar e a gente... Eu posso, senhor presidente... O André Bandeira... Uma questão de ordem, senhor solicitar uma questão de ordem? Conforme o orador também me citou na tribuna, queria comentar com o Osmir que realmente deram entrada hoje os dois pedidos de audiência, mas o que vem para votação hoje é só o da CLJR. O meu, como não entrou com urgência como o deles, viria para votação na próxima reunião, mas concordo contigo com a tua fala, vamos postergar a votação desse requerimento, pelo menos do meu, né? Mas até na linha do que o vereador Vagnão colocou, acho que é interessantíssimo a gente estar tendo essas discussões, de repente fazer questionamentos aí ao prefeito municipal e principalmente conversarmos com os guardas, com o sindicato, para que a gente possa votar realmente um estatuto que esteja à altura e dentro daquilo que a corporação merece. Só me permita, senhor presidente, dizer ao vereador Cássio, a quem eu tenho em alta estima, altíssima estima, e conheço todo o trabalho que ele desenvolve, assim como o do André, que jamais nós queremos que postergue o trabalho de vocês, não é esse o objetivo, nas discussões que nós tivemos entre todas as entidades que atuam junto à Guarda Civil Municipal de Piracicaba, é tentar trabalhar em conjunto com a Câmara de Vereadores. Né? Então, o pedido ele é mais profundo do que apenas a postergação, mas é a atuação da Câmara, dos vereadores, junto conosco, para que isso não saia sozinho e não tenha dono. O importante é que a Piracicaba seja contemplada. É só esse o objetivo, mas agradeço, sim, ao esforço dos senhores, com toda certeza. Questão de ordem, senhor presidente. Tá, vereador Cássio, eu entendo que engessa de uma certa forma no prazo, que a comissão também não tem como exaurir nenhum parecer se não tiver nenhum conhecimento. Entendeu? Eu também acho assim, não tem como a comissão dar um parecer hoje, se não ouvir, por exemplo, alguém da Guarda, alguém do Grupo GT, enfim, até lá o Executivo. Mas nós temos duas chances aí, que a gente poderia dar uma pensada aí rapidamente, que é uma audiência pública que postergava o prazo, ou um questionamento só no Executivo, a gente já ganha um prazo dentro da comissão também. Paulo, você me permite uma rápida questão? Osmir, presidente, vamos abrir esse diálogo, porque, na verdade, eu percebo o seguinte, estamos todos com a mesma preocupação. Então, a gente faz o questionamento para interromper o prazo. Perfeito, presidente, exatamente. A gente não quer emitir um parecer puramente técnico, porque há alguns dias
ocupou aquela tribuna um outro orador, que ele colocou várias questões de legalidades e leis federais, que ele falava, olha, está na lei federal, não está no nosso estatuto, e tinha que estar. E era isso que a gente queria, inclusive, pôr. Mas a gente está aqui no mesmo sentido, e para mim não tem problema nenhum, vou com vocês. Questão de ordem. Posso fazer a mesma questão de ordem de todos? Pode. O Paulo pediu primeiro, aí o senhor Pois já... não. Bom, Osmir, eu gostaria de parabenizá-lo pela fala, pela exposição, os guardas civis que se fazem presente. Eu gostaria só de destacar o seguinte. Eu vejo, Trevisan, que demorou todo esse tempo para mandar para nós um estatuto que não atende efetivamente a contento os interesses dos nossos guardas civis. Essa administração é muito ruim em todos os aspectos. De modo que eu percebo, Osmir, senhor presidente, o senhor colocou muito bem aqui, da possibilidade de se estabelecer o diálogo com o executivo, mas quando se deflagrou a greve dos servidores públicos municipais, ele se mostrou resistente, Osmir. Então, é oportuno destacar, existe de fato a possibilidade do diálogo? Existe a possibilidade, porque ele não levou em consideração o trabalho exaustivo que foi produzido, Trevisan, pelo Grupo GT. Ele não levou em consideração, Osmir. De modo que me causa uma preocupação essa administração. Então, veja só, será que protelar ainda mais vai se resolver? Até mesmo porque, quando houve a solenidade dos 120 anos da nossa Guarda Civil Municipal, assumiu-se um compromisso de um lapso temporal não maior do que 60 dias e encaminharia para nós o estatuto. Pois bem, não chegou, Trevisan. E quando chega essa Casa de Leis, vereador Ari, chega de uma forma inócua, inadequada, inoportuna e que não vai atender os interesses dos senhores. Então, lamento, uma pena, infelizmente. Eu fico triste com tudo isso, Osmir, porque são pessoas abnegadas, são pessoas que desenvolvem seu trabalho com muita responsabilidade, com muito zelo, de modo que fica essa preocupação, querido. Mas parabenizo o senhor pela exposição e o Cássio pela sensibilidade que teve no sentido de declinar pelo prazo. Muito obrigado. Uma questão de ordem, senhor Questão de ordem, presidente. vereador Trevisan. Uma questão Obrigado, de presidente. ordem. Gostaria de deixar aqui, presidente, meu ponto de vista jurídico. Primeiramente, eu acho que a Câmara tem que ter essa autonomia para discutir através da audiência pública. E veja bem, já marcando para o dia 29, fim do mês. Fim do mês. Nunca a porta lá de baixo esteve aberta para discussão da guarda. Deixo bem claro, nunca esteve aberta. A porta de lá é de Peroba Rosa. Nunca esteve aberta. Não acredito nisso, porque nós tivemos 3 audiências públicas aqui para tratar do estatuto, com todas as considerações, com envio do grupo de trabalho das mudanças, simplesmente ignorou-se e depois de um tempo manda-se totalmente diversificado, faltando fatores que credenciam a guarda, como também aqui o próprio representante da administração, na última audiência que eu presidi ela, falou que a guarda não tinha poder de polícia. Um absurdo, que ele considerava que não tinha. Ainda bem que a consideração caiu por água abaixo, porque o próprio Supremo Tribunal reconhece. Recente agora. Então, eu acho que tem que ir, porque quanto mais protelar, quanto mais não se tentar resolver, não vota esse ano. Não vota. O tempo é crucial. E nós podemos colocar as emendas necessárias para que se altere a proposta inicial. Aí nós vamos ver se a porta está aberta. Aí nós vamos sentir se a porta está aberta lá embaixo. Obrigado, senhores. Uma questão de ordem. Tá, senhor. um minutinho só. Só para entender, viu, vereador? Esse pedido da gente esperar um pouco aí em prazo de curto tempo é exatamente da corporação, dos guardas, para que a gente possa chegar num consenso, chegar para o prefeito e falar o que foi feito é isso e o que a guarda quer é isso. Então o senhor retire isso e mande isso. É esse diálogo aí que nós estamos abertos já para isso. Já desci lá como o chefe do legislativo,
conversei com o chefe do Executivo e nós já chegamos nesse consenso. Questão de ordem, vereador Rai. Apenas então, somente, eu soube que os próprios guardas, por meio do seu GTE, apresentou já uma série de emendas à proposta apresentada nesta casa aqui pelo senhor prefeito. Talvez, vou sugerir que nós tenhamos acesso, tenhamos essas emendas apresentadas, se é verdade que isso se deu, que essas emendas também cheguem até nós para que nós apreciemos a proposta vinda conjuntamente com essas emendas apresentadas já pelo conjunto dos guardas municipais. Então, só eu gostaria de apontar isso. Não chegou nenhuma emenda na casa ainda, vereadora? Não, não é emenda que eles apresentaram eles aqui. Eles têm uns apontamentos que eles querem que mude dentro do estatuto. Alguns apontamentos que mudem. Agora, os apontamentos que eles querem, o Executivo coloca, ou nós, vereadores, podemos colocar, e aí a gente vê a legalidade. Tá, então, mas que venham para essa... Se vai estar dentro do projeto. Isso, para a gente tomar conhecimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Joseph, depois o senhor. Só me permite, presidente, se eu não estiver infringindo o regulamento, só a questão da, acho que a vereadora Rai, na verdade, a guarda não quer apresentar nenhum tipo de emenda, vereadora, o contingente, toda a corporação da Guarda Civil Municipal de Piracicaba, eles querem manter o projeto do GT, que o prefeito faça as adequações necessárias nesse projeto, porque o projeto da FIP, de fato, não é um projeto que interessa nem a corporação, e muito menos a cidade, e vocês vão perceber como vereadores, que ele também não é bom para vocês. Tira o poder da guarda, mexe com a guarda municipal, desautoriza a guarda civil, concentra o poder no executivo, e o órgão fica um órgão praticamente não mais de segurança pública para Piracicaba. Isso precisa só analisar. O que eu respondo ao Paulo, quando o Paulo fala sobre a questão da greve, e eu quero ser rápido com isso, é simples, Paulo. Eu admiro a sua forma de fala, de usar o instrumento do conhecimento, e você é um conhecedor de servidor público, esteve conosco na greve, com vários vereadores aqui, realmente é difícil. A gente sabe que é difícil, mas nós queremos pautar ainda, tentar sensibilizar o prefeito, porque precisamos discutir essa questão para que ela seja aprovada. Porque é fácil ele chegar nessa casa, nós vamos ser contrários. Então, a Câmara de Vereadores ela vai ter que aprovar um estatuto com os guardas municipais totalmente contra. Eu acho que não é isso que nós queremos. Porque já ficaria muito fácil, nós já estaríamos resolvendo e fazendo disso uma atividade política. Mas não, estamos fazendo disso uma atividade diplomática. Questão de ordem, vereador Joseph. Senhor presidente, primeiro eu cumprimento o doutor Osmir, mas eu quero dizer para os líderes aí da oposição que o governo está sim aberto ao diálogo. Tanto é que teve coragem de mandar o estatuto agora. Quanto tempo os guardas municipais já não esperam? E é lógico que vai se ter um debate nessa casa e o governo vai ouvir todos, inclusive os líderes da oposição, que é normal esse papel de retaliar, né? De querer pegar carona, de falar isso, é normal, é o papel da oposição. Mas quero dizer que não é verdade que o governo não vai abrir essa discussão e conversar com todos os representantes, inclusive os guardas municipais, que são os mais interessados e que estavam esperando isso há muito tempo. Tá? Eu proponho o seguinte, eu encaminho o seguinte, o Grupo GT, o trabalho que vocês fizeram e mandaram para o prefeito, eu acho que nenhum vereador aqui tem acesso a ele, foi direto para lá. Então, essas demandas que vocês vão anotar agora, porque o que acontece? Há um descontentamento que a FIP fez umas mudanças, fez muita mudança, e não tem justificativa nessas mudanças. Então, que o Grupo GT providencie essas demandas que vão ser solicitada alteração, envie para cá, para casa, nós vamos enviar uma cópia para cada vereador, aí cada vereador vai pegar o estatuto que já está no nosso CIAV, tomar conhecimento dele e tomar conhecimento do Grupo GT. Porque, veja bem, aqui nós não vamos ter tanta discussão, porque quando vir para o plenário, ele já vai estar com parecer favorável. Então, quer dizer,
se nós estamos junto com a Guarda, é aprovar o estatuto que eles aprovaram antes, em off, e a gente aprovar aqui no plenário e acabou o problema. Eu vejo dessa forma. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem aqui, o vereador Gilmar, que solicitou primeiro. Obrigado, senhor presidente. É uma sugestão, até peço para que a mesa verifique a possibilidade. Pelo que eu entendi, senhor presidente, a Comissão de Justiça, ela está pedindo uma audiência pública para o dia 29. O prazo dela, sem audiência pública, vence dia 4. Pelo Isso, que o presidente falou. Isso. Dia 4. Então, uma sugestão que a mesa analisa, o legislativo, mantém-se o prazo do parecer até o dia 4, porém, chama a audiência pública para após o dia 4, porque aí entra naqueles 15 dias que suspende o prazo. A Câmara ganharia um tempo maior, certo? Daria para o sindicato, para a Associação dos Guardas entender melhor. A presidência já tem conversa com o prefeito, já começa a continuar trabalhando com o prefeito. Então, nós ganharíamos o quê? Depois do dia 4. Então, dia 4 venceu o prazo, a gente pode até aprovar hoje o requerimento, mas com uma data tipo dia 10 do mês que vem. Então, nós teríamos até o dia 4, mais 10 dias após, ou mais 15 dias após, porque suspende o prazo, né, Mariane? Suspende o prazo. Então, como vence o prazo, não sei se vocês estão entendendo a minha cabeça, vence o prazo da Comissão de Justiça e Redação dia 4. Se aprovar hoje, do jeito que está o requerimento da Comissão de Justiça, vai ser feito dia 29. Daí eles são obrigados imediatamente a dar o parecer, até o dia 4. Se nós invertermos a prova, mas a audiência pública ser após o dia 4, dia 10 do mês que vem, ou dia 15 do mês que vem, quando chegar dia 4, que vence o prazo deles, como aprovou a audiência pública, vai suspender o prazo, vai trancar. E daí nós vamos ter mais 10 dias para frente, mais 15 dias para frente, após o dia 4. Eu Nós aceito a sugestão, aí, viu, Gilmar? Só peço que verifique legalmente, aqui a minha cabeça hoje está meia... Perfeito, mas eu aceito a sugestão. Precisa ver se legalmente dá, e daí daria prazo para todo mundo conversar, para a Guarda conversar, para a presidência continuar tendo esse diálogo com o Executivo e ver o que vai acontecer nesse período. A gente faz Porque um adendo eu li ao o texto. estatuto, eu recebi o estatuto antigo, está difícil de entender muita coisa, mas eu não tenho como o senhor pediu o que o GT fez, eu não tenho na mão, certo? Então, é uma sugestão... Questão de ordem, presidente. É uma sugestão só, presidente. Obrigado. Eu gostei da Questão de ordem, senhor presidente. Gilmar. Questão de ordem, vereador Cássio. Eu conversei com o Osmir também, falou dessa questão da adequação, ou seja, dessas mudanças, e eu particularmente não recebi esse estatuto até agora. Conversando agora com alguns guardas, muitos deles falaram assim, Cássio, olha, então a gente fica mais 20 anos aí com esse estatuto que está aí novo aí, a gente não quer. A gente fica 20 anos sem, porque nós Vereador, o estatuto está no site, desde quando foi protocolado aqui. Por favor, estou com a palavra. Não, mas só para corrigir o que o senhor falou, o senhor falou uma pauta errada, o estatuto está no site desde que o protocolou aqui. Então, assim, deixa eu falar para o senhor aqui. O que a gente precisa é realmente trazer esse estatuto aqui de interesse da classe. De interesse, porque esse estatuto que está aí, eles não querem. A gente conversa com a maioria, eles não querem esse estatuto que está aí. Então, o que a gente vai fazer agora, sentar todos, eu acho que a sua audiência pública, Cássio, é muito pertinente. Eu acho muito pertinente uma audiência pública nessa casa aqui, que aí fica aberto. Fica aberto para todos discutir essa questão de interesse deles e fica aberto a todos os vereadores e a sociedade que quiser participar. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Herso, questão de ordem. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Osmir. Boa noite. Prazer falar com você. Prazer é nosso. Homem de luta, junto com meu pai, lutou muito pelos funcionários públicos. É uma honra falar com o senhor. Eu acho que, primeiramente, vereador presidente Wagner, eu acho que a sua visão está corretíssima. Nós precisamos mesmo nesse rito. Mas algo que eu vou pedir, Osmir, se dá, sempre quando haver uma discussão para o funcionário público, eu acho que era pertinente a Câmara ter essa visão, esse estatuto também, que os guardas gostariam, porque assim nós poderíamos analisar com descendência. Não só o Executivo receber uma cópia, mas a Câmara que legisla também receber essa cópia quanto antes, para assim nós podemos ajudar, porque a Câmara ela é favorável. Então, sempre quando haver essa discussão, não só com esse projeto, com os outros projetos, entregar para os vereadores também em primeira mão, assim que entregar no Executivo, é uma visão que eu gostaria de passar. Vereador, De ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Kawai.
Acho que só a GC Adriana, a Eliana, que é também faz parte do GT, está aqui presente. O Amorim, que é presidente do Sindiguarda, está aqui presente. O inspetor Oswaldo, que eu falei que teve um acidente. Nós, dos sindicatos municipais, estamos aqui. Nós queremos só contemporizar isso junto com os vereadores, tá? Não há nenhuma sangria desatada em resolver isso. Eu peço que tragam ao conhecimento de todos os vereadores amanhã, nas primeiras horas, já o trabalho que o GT fez, mesmo sem as atualizações. Aí nós pedimos um prazo para que a Câmara receba as atualizações. Fica mais transparente. Eu vereador acho que Kawai. Você tem razão, vereador. Eu agradeço a sua intervenção. Obrigado, presidente. Boa noite. Quero aqui parabenizar o Osmir pela explanação. Eu acho que também quero colaborar. Eu acho interessante essa parceria mesmo entre a Casa e o Executivo para trazer esse levantamento dessas diferenças. E acho que é muito importante esse acesso para a gente ter o do grupo de trabalho. Afinal de contas, o grupo de trabalho debruçou em cima disso, estudou, e não foi um grupo de trabalho que pensou único e exclusivamente na Guarda, pensou na cidade. Então, acho que é muito importante esse trabalho da gente, antes de aprovar, fazer esse comparativo. E, assim, quando a gente fala em diálogo, eu não posso pegar toda uma proposta que tinha pronta e jogar fora e colocar uma nova. Então, se a gente conseguir fazer essa comparação, isso é diálogo. Adequar o que estava feito e não jogar fora e fazer tudo novo. Então, parabéns pela posição. Queria também parabenizar o Gilmar pela colocação dessa questão da extensão do prazo, junto com a Comissão de Justiça, para que a gente possa analisar melhor e poder colaborar efetivamente nesse estatuto. Pela ordem, senhor presidente. Senhores, nós precisamos agora encerrar rapidamente, Paulo. Rapidamente, senhor presidente. Pela ordem, questão de ordem. Eu vou fazer um encaminhamento aqui, senhor presidente, até mesmo para ver. Eu respeito o Joseph, é meu amigo, mas discordo de muitas coisas que ele fala. Respeito, mas discordo. Agora, vamos ver então se eu faço aqui um encaminhamento no seguinte sentido, Trevisan, e não está difícil de resolver. Vamos ver então se o Executivo está aberto ao diálogo. Eu proponho aqui então um substitutivo com a redação do grupo de trabalho. Um substitutivo com a redação do grupo de trabalho. Somente isso. Se estiver de acordo, eu acho que daí o Executivo está aberto ao diálogo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Só aqui cumprimentar todos os guardas presentes, Dourado aqui, Amorim, a Eliane, a Aline também. Eu quero dizer que aqui está o Dourado é suplente do Avante. Eu já falei e vou reiterar mais uma vez que a votação do Avante vai ser decidida pelo GCM Dourado, tá? Então, deixei esse registro. Já falei para ele, então quem quiser discutir estatuto, ao invés de discutir comigo, pode discutir direto com o Dourado, porque a decisão é sua, viu, Dourado? Senhores, vamos então encerrar esse assunto, porque se os senhores observarem, nessa casa é inédito, o orador está lá na tribuna ainda, pelo tempo que nós abrimos a sessão, só que o tema é de suma importância para nós, cidadão piracicabano, e para a Corporação da Guarda, para o Executivo e para o Legislativo. Eu agradeço a atenção de todos e, como eu disse, com a mesma bravura que os senhores estão na rua trabalhando por nós, nós vamos trabalhar em cima desse estatuto com a mesma bravura para os senhores. Senhor presidente.